De criatividade nesse ambiente. Por isso eu peço que você não tire a sua caneta de sobre o seu bloco de notas nessa manhã. Com profundas riquezas do saber e do conhecer de Deus. São duas dimensões diferentes, que muitas vezes nós pensamos que são sinônimos, mas não são. Você pode saber de Deus. Você pode saber a Bíblia de capa a capa. Você pode saber muitos versículos de cor, você pode saber muito sobre Deus. Mas conhecer a Deus é diferente. A Bíblia relaciona conhecer com relacionamento íntimo. Muitas vezes você vai ler na Bíblia: Abraão conheceu sua esposa e gerou. Adão conheceu sua esposa e gerou. Conheceu Noé, a sua esposa, e gerou. Conhecer é relacionamento íntimo. Com profundas riquezas do saber e do conhecer de Deus. Que nesta manhã nós tenhamos um momento de profundo conhecer de Deus, de relacionamento com o que Deus é. Não apenas palavras soltas, vazias ou estruturadas e cheias. Não é apenas isso. Eu estou falando de relacionamento íntimo com Deus. Relacionamento íntimo, você deve saber que causa alterações fisiológicas no nosso corpo. Relações íntimas alteram o funcionamento hormonal, fisiológico, estrutural por vezes, muitas vezes estético. Temos algumas grávidas aqui, eu já vi hoje, que resista um ventre geracional aberto nesta manhã sobre as nossas vidas. Um ventre de geração de novas ideias criativas, de transformações criativas que tragam inovações ao mercado em que vocês operam, ao lugar onde vocês operam. Sabendo que como empreendedores missionais, empreendedores do reino e no reino, nós não vamos falar aqui apenas de empreendimentos, entre aspas, profissionais. E eu entendo como profissional todo aquele que é carregado ou encarregado por Deus, repleto e cheio de capacidades técnicas para fazer aquilo que foi chamado para fazer. E isso não diz respeito apenas àquilo que você faz para ganhar dinheiro, mas o que você faz para operar diretivas proféticas e reais no mundo em que você está inserido. Isso coloca tudo dentro deste lugar. Coloca a primeira operação de influência sua, que é a sua família, a sua casa. Então existem inovações dos céus, novas e renovadoras para o seu lar, que assim seja em nome de Jesus. Para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, sim, para o seu ambiente de influência dentro do mundo eclesiástico também, porque tudo isso faz parte de lugares onde nós iremos empreender, porque tudo isso é reino, porque Ele é Deus dos céus e da terra. Não há nada que foge do poder e do nome do Senhor nosso Deus. Tudo está dentro do reino de Deus. Dr. Pedro disse aqui sobre inovações e coisas que vêm acontecendo na cultura cristã, e uma delas, talvez a mais perniciosa, foi de separar aquilo que era sagrado de algo que é, entre aspas, profano. E aí nós vivemos uma forma dicotomizada, achando que eu faço a obra de Deus se eu estou na igreja, e se eu estou fora eu estou só ganhando dinheiro. Não. Nós já falamos muitas vezes que existem empresas que foram dadas por Deus, enquanto existem igrejas que não foi Deus que abriu. Então pode ser que muitas igrejas devam ser fechadas e pastores tenham que voltar para o mercado de trabalho, porque foi lá que Deus nos colocou. E a pior coisa que existe é dar certo no lugar errado, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então há que haja um alinhamento do propósito eterno de Deus com aquilo que nós fazemos. Onde nós estamos e o que estamos fazendo. Que esta manhã seja um tempo de alinhamento, seja um tempo de revelação, seja um tempo de abertura de ventres que irão gerar histórias inéditas,
produtos e serviços nunca pensados antes. Você pode falar, não, isso é impossível acontecer, é? Eu sirvo a um Deus que criou os universos, no plural. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque tem um satélite maluco que funciona de outro jeito vindo aí, e talvez daqui a pouco você vai receber uma notícia muito louca, que dizem que vão abalar a fé de muitas pessoas. A minha não sei a sua, porque o meu Deus criou os céus e a terra. Portanto, esse Deus criativo, que criou os céus, os universos, está aqui nesta manhã, com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, para dar universos novos para nós, para dar idiomas novos, línguas que não foram faladas e estruturadas ainda, para dar produtos e serviços que não foram pensados, que talvez não exista ainda a demanda. Esse é o nosso Deus que cria a demanda e dá a oportunidade e dá a capacidade para responder a uma demanda que Ele mesmo criou. Receba isso nesta manhã na sua vida, em nome de Jesus. Ambientes criativos. E eu entendo que esse é um ambiente criativo nesta manhã. E por isso eu quero falar sobre multiplicando os talentos criativos e inovacionais. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, eu não tinha ouvido, não sei se ela chegou aqui agora há pouco, há uns 30 minutos atrás. Eu perguntei para o ChatGPT se tinha, ele disse que não tem, mas que era uma boa palavra para se criar. Eu falei, então tá bom, então é minha, recebo. O que é inovacional? É algo que cria, mas que traz consigo uma percepção de educacional. Tudo que nós fazemos e inovamos não serve apenas para eu fazer, mas também serve para eu direcionar a próxima geração que vem depois de mim. Quando tem uma criação, uma inovação, e nós vamos falar sobre as diferenças entre uma coisa e outra, ela não diz respeito apenas ao meu tempo. Portanto, nós precisamos parar de sermos apenas resolucionadores. Hoje eu estou neologista, né? Resolvedores de problemas. Por quê? Porque o nosso Deus é eterno. Ele não funciona sob demanda. Portanto, nós não somos anti alguma coisa. Nunca seja anti alguma coisa, amém? Porque quando você for anti alguma coisa, quando você for apenas responsivo, você não está trabalhando de forma eterna. Quando nós somos apenas responsivos ou anti alguma coisa, aquilo que nós somos contrários dirige as nossas ações. Deu para entender? Eu não vou entrar não queria entrar no mérito da política, mas uma vez me perguntaram, eu estava numa reunião super de empresários tradicionais, e eu soltei que eu não era anti-esquerda. Todo mundo levantou a cabeça na hora. Eu não sou anti-esquerda. Por quê? Porque o dia que eu for anti-esquerda, a esquerda vai ditar a minha pauta. Isso serve para quem é de esquerda. Se você for anti-direita, a direita vai... Tá, então use do jeito que quiser. Não, eu não me direciono de forma responsiva àquilo que eu não concordo. Por quê? Porque eu não permito que aquilo que eu faço, que eu construo, que eu contra, que vai derrubar aquilo, direciona a minha agenda. Portanto, nós não trabalhamos nem contra o inimigo. Por quê? Porque a verdade basta apenas ser exposta. Quando a verdade é exposta, a mentira cai. É simples. Portanto, nós não podemos ser apenas não devemos ser, aliás, nem reativos. Reativos a demandas mercadológicas. Nós pertencemos a um reino que é eterno, que não se movimenta por modismos passageiros, mas que se pauta por verdades eternas. Este é o nosso Deus, que cria uma demanda, te dá uma estratégia e já responde a demanda. E Ele está aqui para te usar, Ele te chamou nesta manhã aqui para te usar no lugar em que Ele te levantou. Portanto, é necessário que entendamos que somos ali onde o Senhor nos levantou, sacerdotes do Deus Altíssimo, que conectam, sim, o mundo espiritual ao mundo físico. Eu não digo ao real, por quê? Porque o espiritual é mais real do que o físico. Importa entendermos isso. Isso é uma chave que você precisa compreender. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. E ele é real de tal forma que você pode tocar. Eu estou dizendo dos 5 sentidos: tocar, ouvir, ver, sentir mesmo o mundo espiritual, sentir o cheiro do mundo espiritual. Eu estava lendo a história de um pastor que ele morava na Europa e ele orava de joelhos na neve até que a neve derretesse debaixo dos joelhos dele.
existe um movimento espiritual nesse tempo. Eu entendo que o mundo virtual, ou seja, tecnológico, ele veio para nos dar excelentes exemplos sobre o mundo espiritual, porque nós não vemos o mundo digital. Existe um Wi-Fi aqui, com certeza. Não sei se alguém tem a senha dele, mas ele está aqui. Você está vendo? Não. Existe também uma nuvem de criatividade sobre esse lugar. Importa que nós tenhamos o acesso a esse lugar espiritual, que é real. O Wi-Fi é real, amém? Se eu tivesse acesso a ele, eu não estaria usando o meu 5G, amém? Mas existe uma nuvem aqui. E qual é o grande ponto para nós? Existe algo que Deus está fazendo neste tempo, sobre o Brasil, sobre o mundo. E isso está acontecendo. E vai acontecer. Porque existem diretivas eternas colocadas por Deus sobre este tempo. Quem tiver o acesso ao que Deus está fazendo, irá operar junto com o que Ele está fazendo. Qual é a questão aqui muito importante? Deus vai fazer. Nas artes, na cultura, na medicina, na tecnologia, onde quer que seja, Deus vai fazer. Qual é o nosso desafio? Fazer e cooperar com aquilo que Ele está operando. Nós não somos os únicos. Nós somos únicos, mas não somos os únicos. Se eu não me dispuser a fazer e operar e cooperar com o que Ele está operando, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Mas Ele vai usar outra pessoa. Que nesta manhã, nós estamos em mais ou menos 100 pessoas aqui. Sejam levantados 100 operadores e cooperadores daquilo que Deus está operando para este tempo, no lugar em que Ele te levantou. E se você ainda não estiver no lugar que Ele quer te levantar, que você seja reposicionado para este lugar, em nome do Senhor Jesus. O Dr. Pedro disse que eu não precisava me preocupar com o tempo, mas eu vou me preocupar, porque senão, né? É muito bom estar em casa, e estamos em casa entre irmãos aqui. Então eu não vou ler esse texto, mas você vai anotar aí Mateus 25, versos 14 a 30, Mateus 25, versos 14 a 30, onde fala, e nós lemos sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. E na verdade estamos falando ali de um senhor muito rico, que distribuiu talentos a servos. E nós vamos meditar um pouco sobre isso, por quê? Porque essa parábola tem algumas camadas de entendimento, que convém que nós as entendamos de forma profunda e correta. Nós olhamos talentos e vinculamos diretamente com habilidades, dons e, enfim, questões abstratas, né? Naquela época, e fica claro isso no texto, talento dizia respeito a uma unidade monetária. Originalmente, talento era uma unidade de medida, ok? Que era algo grande. E aqui eu quero que você reposicione o que você pensa sobre aquele coitadinho daquele servo que recebeu apenas um talento. E se fosse prata, provavelmente era algo em torno de 50 a 60 quilos de prata. Por quê? Porque um talento equivalia a 6.000 denários. O que era o denário? Era o valor do trabalho, né, pago ao trabalhador por um dia de trabalho. Se você multiplicar 6.000 por 200 dias de trabalho, 200 e poucos dias de trabalho, você vai chegar a algo em torno de 16 anos. Era pouco um denário? Era pouco, aliás, um talento? Aquele trabalhador, ele teve muito trabalho para enterrar um talento. O que eu quero dizer aqui? Dá muito trabalho fazer aquilo que você não foi chamado por Deus para fazer. E nós precisamos entender isso. Porque aquele homem foi eficiente em esconder, em guardar. Nós pensamos, né? Ele colocou um talento sobre a terra. Ele fez assim com o pé, colocou uma moedinha ali. Não. Pega 60 quilos de metal e enterra. É um corpo, né? É grande. É grande. Vamos meditar sobre isso, então. Um talento não era pouca coisa. Nós podemos pensar, então, que cada trabalhador recebeu provavelmente algo que ele não teria acesso, talvez, durante toda a sua vida de trabalho. E isso é importante. Isso é importante. E aqui tem algo muito precioso para nós.
Aquele trabalhador estava com um talento na mão dele. Ele poderia fazer o que ele quisesse, ir para onde ele quisesse. Ele estava com talento. Existe um talento na sua mão, amém? Mas tome cuidado. Você pode estar na estrada certa, mas indo para o lado errado. Vou repetir isso. Você pode estar na estrada certa, porém indo para a direção errada. E esse é o maior problema que pode acontecer, porque ele é enganoso. Você já pegou o seu Waze ou o seu Maps e você estava na garagem de algum lugar, não na rua, na garagem, e aí você não sabe se você sai para a direita ou para a esquerda? Já aconteceu com você? E aí você sai. Já aconteceu comigo lá no Bevan Santana. Logo que eu cheguei lá a primeira vez, eu precisava ir para a casa de alguém, virei para o lado errado. Puxa vida, tive que dar uma volta. E toda volta exige comprometimento negativo dos nossos recursos. Você vai passar por algum lugar que você não gostaria de passar. Por quê? Porque os retornos exigem. Não basta estar na estrada correta, é necessário estar na direção correta. Que o Senhor posicione a direção das nossas vidas nessa manhã em nome de Jesus. Que a nossa direção seja corrigida em nome de Jesus. Por quê? Porque a pior coisa que existe para quem está indo para a direção contrária é a velocidade. Quanto mais rápido você for em direção àquilo que você não deve ir, mais longe você estará da techuvá e de voltar para o lugar onde você deveria ir, para então você começar a se direcionar para o lugar correto. Que haja realmente uma nuvem de correção de caminhos sobre as nossas vidas esta manhã. Jesus então ele fala ali de talentos, de riqueza, mas com o tempo e principalmente depois dessa aplicação de Jesus, o termo talento passa a ser ampliado para dons, habilidades e potencialidades. Dons, habilidades e potencialidades. O que é potencial? Se tiver algum professor de física aqui ou engenheiro, pode falar sobre isso. O potencial é a capacidade que existe de geração de trabalho. Ou seja, geração de algo que vai criar de fato um resultado físico. Existem potencialidades colocadas dentro do seu coração, do seu ser e da sua mente, que precisam ser trazidas, afloradas, trazidas para fora. Que haja esse tempo nesta manhã em nome do Senhor Jesus. O relato então nos oferece algumas camadas, é importante nós pensarmos nisso. Esses talentos dos trabalhadores, eles não poderiam ter pelo seu próprio esforço, fica claro isso. 5 talentos, então, dizia respeito a praticamente 5 vidas de trabalho. É muito tempo. É muito tempo. Mais de, 80 anos, mais ou menos. Aqueles trabalhadores não tinham a capacidade de ter aqueles talentos pelo esforço próprio. Existem talentos que você recebeu, que você poderia ter estudado anos e anos, feito faculdades e universidades, e você não seria capaz de receber esses talentos que você recebeu. Portanto, é necessário que você entenda que o talento que você recebeu não é teu, é do dono do talento. E isso nos traz consequências sérias. Sérias. E você pode pensar aí, o que você tem que é único, que é um talento, que é algo que você poderia ter estudado e você não teria alcançado, você vai encontrar algo. E aqui está talvez uma dos maiores ensinamentos que eu quero trazer nesta manhã. Quando Moisés estava diante do mar, o exército de Faraó estava atrás dele, e tinha montanhas dos dois lados. Deus faz uma pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão? E essa pergunta eu faço para você: o que você tem na sua mão? Nós gostamos muito de ver histórias, e nós vamos aprender hoje que ver histórias de outras pessoas é importante. Mas o Senhor pergunta hoje: o que é que você já tem na sua mão? Eu repito, o que é que você tem na sua mão? Isso que você tem na sua mão não é seu. Cuidado, administre bem, não enterre, porque você vai ter que dar conta ao dono do talento que confiou em você para te dar esse talento que é dele. E aqui é interessante porque aquele senhor, ele foi extremamente justo, e você vai ler em casa esse relato de Mateus. Ele deu 5, 2 e 1 talentos baseado na capacidade de cada trabalhador em fazer a gestão daquele talento. Ele não escolheu aleatoriamente. Se a gente estivesse na igreja, a gente ia abrir a Bíblia aí. Mas você vai ler em casa. Ele deu a cada um, segundo a sua capacidade de gerenciar. Aqui nos mostra 2 coisas. Primeira, o Senhor é justo. Segunda, Ele te conhece. Terceira, mais uma. Se Ele te deu, você tem capacidade para gerenciar.
Se existe alguma ideia no seu coração, algum princípio, alguma potencialidade, algum negócio que ainda não foi feito, que você pensa, não, isso é grande demais para mim, que isso seja destravado na sua vida nessa manhã em nome de Jesus, porque se veio dele, é dele, ele te deu, te escolhendo porque ele te conhece. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, quando ele estava entretecendo no centro da terra tudo aquilo que existe hoje, ele já te conhecia e ele sabe do que você é feito e do que você é capaz. Portanto, seja destravada a capacidade de gerenciar o talento que é de Deus na sua vida nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Para os trabalhadores que foram eficientes e eficazes na sua administração, a recompensa não foi apenas monetária. Eles não receberam apenas o dobro daquilo que eles tinham recebido. Eles receberam uma coisa que é fundamental para as nossas vidas, para a vida deles e para as nossas. Eles receberam acesso à mesa do Senhor. Perceba então que tudo aquilo que nós recebemos, de fato, não diz respeito apenas ao mundo financeiro, físico, mercadológico, não. Ele é espiritual. Por isso, se você for talentoso, se você for aplicado em granjear, ou seja, em estabelecer novos rendimentos, aquilo que o Senhor te deu, você não vai receber apenas mais recursos. Você não vai receber apenas mais ideias criativas. Você não vai receber apenas mais revelações mercadológicas. Você vai receber acesso à mesa do seu Senhor. E nós sabemos, e você sabe disso, que acesso é tudo. Grandes ideias muitas vezes ficam paradas e estagnadas por falta de acesso. Mas perceba, acesso sem talento também não gera nada. Mas primeiro o Senhor deu talentos para depois dar acesso. Portanto, importa que você semeie corretamente os talentos que você recebeu, e isso lhe dará acesso à mesa do Senhor. E na mesa do Senhor há abundância de pão, há abundância de relacionamento, há abundância de palavras. Quem tem acesso a homens-chave sabe que uma conversa, um almoço, um jantar muda completamente a sua realidade. Nós não estamos falando de qualquer Senhor, nós estamos falando do Senhor que criou os céus e a terra. Sentar à mesa daquele que ensinou a sabedoria é uma chave que poderá mudar não apenas a sua vida e da sua casa, mas a vida da nossa nação, a vida da nossa geração, a vida desse tempo pode estar nas tuas mãos. Basta que você coloque em prática aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Portanto, faça. E eu vou largar para lá isso aqui. Faça. Por quê? Deus não está procurando pessoas perfeitas. Muitas vezes nós queremos que o nosso projeto seja perfeito antes de ser implementado. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável, porque aquele homem que constrói uma torre, ele deve fazer as contas para saber se ele tem dinheiro para terminar a torre e para não passar vergonha. Eu estou dizendo que Deus não procura homens perfeitos. Portanto, não queira ser perfeito no sentido de ser completamente perfeito, no sentido de procurar a perfeição, uma perfeição que está além da nossa capacidade de existência humana. Isso pode chegar a ser pecado, porque existe um que é perfeito, e querer ser igual a ele causou a queda. Perfeito é aquele que é feito completamente. A partícula P diz respeito totalmente. Quem percorre um perímetro, correu todo o perímetro, todo aquele lugar, aquele ambiente. Então P significa completamente. Perfeito, feito completamente. Você está pronto? Até um dia antes de morrer, você está pronto? Portanto, você nunca vai ser perfeito. Nós devemos ser excelentes. A excelência deve ser algo que marque as nossas operações, marque os nossos relacionamentos, a excelência. Eu cheguei e devo chegar ao ápice do que Deus me criou para ser e fazer. Quando eu conheço os talentos que Ele me deu, quando eu confio que Ele me deu os talentos porque Ele me conhece, porque Ele sabe quem eu sou, e mais do que isso, Ele sabe para o que Ele me criou para ser, eu busco a excelência, que é o ápice da criação de Deus para a minha vida. E existem alguns inimigos disso nas nossas vidas. O primeiro deles é o medo. Não sei se você já teve medo de fechar algum negócio.
Você já chegou diante de uma mesa, diante de uma venda, você foi fechar um contrato de serviço e você falou: ai Deus, tomara que não feche, porque eu não sei como é que eu vou entregar, porque isso aqui é difícil, é complexo, eu preciso contratar, preciso de alguém que saiba fazer aquilo, programar não sei o que lá. E, ei, medo é falta de fé. A gente tem um texto pronto que a gente fala: você tem medo, vai com medo mesmo. Mas medo pode significar falta de fé. Medo não é cuidado, devemos ser cuidadosos e responsáveis com os nossos projetos. Mas se foi Ele que deu talento, Ele confia que nós somos capazes de operar bem esses talentos. Portanto, que todo medo seja lançado aos pés do Senhor Jesus nesta manhã. Que todo perfeccionismo que rouba a nossa capacidade de fazer. Por quê? Porque nós nunca vamos chegar. Eu tenho, centenas de ideias não realizadas. E talvez hoje eu esteja pregando principalmente para mim. Por quê? Porque eu gostaria que elas fossem perfeitas antes de serem implementadas. Que o Senhor nos cure desse sentimento de querermos ser mais, queremos ser além, queremos ser como deuses para aquilo que nós recebemos. Nós não somos deuses daquilo que recebemos, não somos senhores daquilo que recebemos. Tudo que nós recebemos é do Senhor dos senhores, é dele, e é para ele que nós temos que dar conta. Então que nesta manhã essas travas do medo, do perfeccionismo, da comparação, não sei se você já se comparou com alguém que opera no seu mesmo mercado, com algum irmão de sangue mesmo, com alguém que está perto de você, e você diz: essa ideia não era para mim, era para fulano. Alguém tem uma empresa muito mais capacitada, muito mais equipada, com pessoas muito mais capazes de fazer. Ei, se Deus te chamou, se Deus te deu talento, pega rápido, porque Deus vai fazer. E isso é algo que eu trago na minha vida ainda como dor, mas eu tenho certeza que existirá um tempo de execução. Eu morava em Ribeirão Preto, morei 4 anos em Ribeirão Preto, e em Ribeirão Preto só tinha uma loja de instrumentos musicais. Eu estou falando em outra encarnação, faz muito tempo faz muito tempo isso. E naquela época só tinha uma loja de instrumentos musicais em Ribeirão Preto. Vendia sanfona, pandeiro, reco-reco, violãozinho, lá perto da rodoviária antiga, tá? E ok, e na época eu ainda era um músico que tocava. E eu, ali na Avenida 13 de Maio, perto da CETERP, tinha um prédio de esquina, todo de vidro. E eu olhei para aquele prédio e eu pensei comigo: aqui daria uma excelente loja de instrumentos. Eu vi os instrumentos naqueles vidros de cima, eu vi a loja montada. Pedro, eu montei a loja? Não. Ribeirão Preto, naquela época, tinha 500 mil habitantes, hoje deve ter quase 800 mil, sei lá. Anos depois, o que abriu naquele lugar? Ribeirão Preto não é uma cidade pequena. Não tem um lugar óbvio só para ser uma loja de instrumentos musicais. Eu não sei se era para ter uma loja de instrumentos musicais, mas aquele lugar abriu uma loja de instrumentos musicais. O que eu quero dizer? Existe uma nuvem de execução e ela vai acontecer, e o nosso desafio é entrar naquilo que está acontecendo. Não diz respeito apenas a mim, não diz respeito à minha empresa, diz respeito ao que Deus está fazendo. Portanto, aqui eu quero colocar uma outra questão. Pode ser que aquilo que Deus já te deu não faça sentido algum com o mercado que você está inserido. Pode ser que você olhe e você fala: não tem paradigma, não tem demanda, isso não faz sentido. Ei, o meu Deus, o teu Deus é eterno, ele não é de moda. Pode ser que ele esteja colocando na tua mão a solução para um problema que ainda não existe. Esse é o Deus que criou o Éden e colocou lá todos os remédios para doenças que apareceram agora nesse século. Esse é o nosso Deus, que conhece o fim desde o começo. Portanto, se Deus te deu e te entregou algo que não faz sentido, isso não é seu. Isso não é seu. Cuidado. Isso pode ser algo de Deus, que está respondendo uma pergunta que ainda não existe. Então, se Deus te deu alguma coisa estranha, começa a fazer. Se Deus te deu uma coisa que não é desse mundo, começa a fazer. Porque o meu Deus não é desse mundo. Nós não servimos um Deus que se ordena ter como demanda sobre aquilo que está acontecendo. Em 2020, Deus não olhou assim: um vírus, o que eu vou fazer? Não.
Deus não acordou no começo do ano passado e falou, ixi, inteligência artificial, e agora? Não. Deus tem diretivas eternas. Diretivas eternas não apenas sobre o que nós achamos de sagrado, porque tudo é dele, é para ele, ele que fez todas as coisas, e as coisas foram feitas para ele. Por isso, se você tem algo estranho no seu coração, um produto, um serviço, uma forma de evangelizar, um produto mesmo tecnológico, um serviço tecnológico, não importa, eu quero que fique bem claro isso, não importa se é dentro da operação igreja, se é dentro da operação casa, se é dentro da operação mercadológica, não importa, tudo é dele. Se ele te deu algo novo, inovador, algo que não existe, algo que não faz sentido, devolva isso com frutos, em nome de Jesus, porque isso não é seu. Portanto, nessa manhã, eu quero orar e nós orarmos juntos. Por quê? Porque o dono dos talentos, ele distribui talentos a quem ele conhece. E ele te conhece, ele sabe. Ele está te vendo. Ele estava te vendo na noite em que você não tinha recursos para fazer o que você já fez. Ele estava te vendo. Quando você foi com medo mesmo, ele estava te vendo. E ele te deu algumas informações. Qual é o segredo aqui? Ouvir o que ele está falando. Olhar o que ele está mostrando. Sentir o que ele está apresentando. Então você tem um bloco de notas e uma caneta na sua mesa. Eu vou te pedir para que você escreva aí pelo menos 2 ideias que estão paradas na sua vida. Pelo menos 2 empreendimentos, 2 livros, 2 textos, 2 pesquisas, 2 serviços, 2 formas. Por quê? Olha eu me metendo onde não devia, Jackson. Escrever é terapêutico. A gente tem psicólogo na plateia. Escrever é terapêutico. Já aconteceu com você? Algo que fazia muito sentido na sua cabeça, você foi falar para alguém, você pediu as palavras de volta, porque a hora que você fala, não faz sentido nenhum para o outro, não é? Por quê? Porque a gente costuma concordar com o que a gente pensa. E quando nós falamos, nós somos obrigados a estruturar aquilo que nós pensamos. Por isso que você paga a terapia para falar. E aí as ideias estão e as soluções muitas vezes estão dentro de você. Por quê? Porque quando eu falo, eu sou obrigado a estruturar. Por isso eu falei para você no começo, não tire a sua caneta de cima do seu bloco de notas. E eu vou te dar uma outra lição de casa. Tenha um bloco de notas na sua mesa, na sua cabeceira de cama. Porque o Senhor nos visita na madrugada. Não apenas para dar sonhos, às vezes sonho de pão de queijo, que a gente estava conversando lá embaixo. Não. Deus nos visita para dar estratégias, produtos e serviços de madrugada. Tenha um bloco de notas na cabeceira da tua cama, porque o Senhor vai dar novas ideias, inovações. Eu ia falar muito sobre inovação, mas enfim, deixa lá. Nós não somos criativos como Deus foi. Ele é o único que pode criar ex nihilo, ou seja, tudo do nada. Só Ele fez isso. O que nós podemos fazer? Imitá-lo, transformando aquilo que Ele já criou. Pense nisso. Os nossos corpos físicos, biológicos e toda a massa que existe, o volume, enfim, a massa que existe na Terra, já existia quando Ele fez a Terra. Quando nós vemos na Bíblia que não há nada de novo debaixo do céu, não é só no mundo espiritual, é físico mesmo. É físico mesmo. O seu corpo é aquilo que você já comeu até hoje. E esse corpo vai voltar para a Terra e o ciclo continua. Não existe criação de massa, criação de elementos. Não, eles vão se transformando. Qual a nossa capacidade? Transformar. O que é inovação? É pegar algo. Inovação. Mulheres pegam lá a caneta e enrolam o cabelo e prende o cabelo. Inventou o quê? Um prendedor de cabelo. Mas originalmente era o quê? Uma caneta. O que é inovação? É atribuir novos usos àquilo que já existe. O cajado de Moisés talvez fosse só para apoiar no deserto. Mas ele foi usado por Deus para desafiar Faraó, os magos, a magia e abrir o Mar Vermelho. O que tem na sua mão
pode ser que você ainda não entendeu para o que será usado. Pode ser que você acha que é só uma empresa, só uma papelaria, só uma cozinha, só algum lugar que faz peças, algum lugar que só atende pessoas. Ei, é dele, o talento é dele. Ele usa para o que ele quiser, e às vezes o uso que ele tem não é o uso que você pensou. Confie nele. Já escreveram? 2 coisas estão pendentes aí? Amém? Vamos orar juntos. Para que isso que não é seu, que é dele, não seja encontrado no dia que ele vier pedir para você, do mesmo jeito que ele te entregou. Porque tudo aquilo que a gente enterra deprecia. Existe uma inflação espiritual sobre aquilo que Deus te deu e você não fez. Perdeu o valor? Perde esse valor. Que o dia que o dono dos talentos vier tomar conta, ou seja, receber conta daquilo que ele nos entregou, ele não encontra aquilo que é dele enterrado, depreciado, sujo, mas que ele encontre isso multiplicado segundo a capacidade que ele já nos deu. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos nesta manhã que a tua boa mão de misericórdia esteja sobre as nossas vidas, nos perdoando por talvez ainda não termos operado corretamente com os talentos que não são nossos, mas são teus. E aqui nós te entregamos esses papéis, essas ideias que não são nossas, porque tudo aquilo que vem em forma criativa é um lampejo, é um resquício da presença do Criador em nós. Então nesta manhã, Senhor, nós entregamos isso nas tuas mãos, não devolvendo apenas, mas te pedindo que o Senhor esteja nos enchendo, nos entusiasmando, enchendo o nosso ser com o teu Espírito, com o ânimo que vem do alto, para que nós possamos sair daqui com uma tarefa clara, com um propósito específico, de fazermos de forma resoluta, ou seja, fazer até acabar de forma excelente aquilo que foi proposto para nós, segundo os talentos que o Senhor nos deu. Pai, nós te pedimos, tira de nós todo medo, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Nós queremos nessa manhã não apenas saber mais de ti, nós queremos te conhecer melhor. Nós queremos conhecer quem tu és, conhecer aquilo que o Senhor está operando em nós. Então opera em nós, Senhor. Tira de nós todo medo, abre os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, para que nós possamos entender quais os propósitos para aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Que haja uma unção percebida nesse lugar, não apenas uma unção aparente, mas uma unção percebida de criatividade sobre as nossas vidas, de criatividade resolutiva, não apenas de criatividade de ideias esparsas, espalhadas, não, mas de ideias que venham à existência nesse tempo, e se for da vontade do Senhor, debaixo da nossa responsabilidade, refletindo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Criatividade, nós clamamos por criatividade sobrenatural sobre as nossas vidas nessa manhã. Produtos novos e inovadores, produtos não pensados, serviços que ainda não existem, sejam derramados nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Soluções para problemas que ainda acontecerão, soluções que nós estaremos prontos para dar para problemas que ainda não existem, sejam derramados nessa manhã. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé para que nós possamos ser encontrados como obreiros aprovados e não como obreiros infiéis sobre aquilo que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos pela tua presença criativa neste lugar e entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, o Senhor dos céus e da terra. A ti nós rendemos toda adoração e ações de graças nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a todos.